O uso de drogas ele é tão ancestral como a seleção da flora disponível em diferentes regiões do mundo para alimentação. Ao se buscar plantas que alimentavam, os seres humanos, no período pré-histórico, descobriram algumas que, além, digamos, de alimentar o estômago, tinham efeitos psicoativos, efeitos sobre a mente. Os seres humanos sempre han tenido relação, todas as culturas, com uma ou várias drogas, normalmente várias, em combinação. Chicago gangster Scarface Al Capone ran 20,000 speakeasies. Get really stoned. Then, you know, who cares about the war? We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States. The marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. It's as innocent looking as candy, but it's turning our cities into battle zones. Almost every person takes a drug in their life. Almost no one is drug-free. Pretty much everyone takes coffee, which is a drug. Most people take alcohol. Majority smoke at some stage in their life. And then lower numbers take other drugs. So drug taking is a human behavior. O Profissão Repórter de hoje faz uma constatação. O que mais vende aqui na farmácia é remédio para ansiedade? Acho que é uns 40% do faturamento da loja. Calmante. 5, 6, 7, 8 receitas em 1h30 só que nessa farmácia de pessoas que vieram comprar remédio para ansiedade. Mais que antibiótico. Vende mais do que antibiótico? Porque na verdade eles são medicamentos de controle especial, então tem que ter retenção de receita. Tá? Eles são medicamentos que podem causar dependência física e psíquica. Entre os medicamentos controlados, o calmante clonazepam é o mais vendido. Por ano, são mais de 10 milhões de caixinhas como essas vendidas aqui no Brasil. Eu tive acesso a uma série de receitas do período de um mês, fui para uma farmácia e comecei a ver essas receitas controladas para calmantes. Remédio prescrito por um cirurgião plástico, ginecologista, endocrinologista, oftalmologista. Quase metade dos calmantes de tarja preta desta farmácia não foi prescrita por psiquiatras, mas por médicos de outras especialidades. Médica nutróloga. Existe um exagero
de receitas desse tipo de remédio? Eu acho que vejo que sim. E mostra o perigo do uso exagerado de remédios controlados. Eu acho que se eu estou falando é porque eu estou passando. E eu acredito que tem muitas pessoas que estão passando, mas não têm a coragem de falar. Antônio e os irmãos começaram a tomar calmantes ainda na infância. Desde criança, quando meu pai chegava bêbado, ele batia na minha mãe. Então a minha mãe, ela pegava e dava um pedacinho de calmante pra gente, pra não ver a briga, né? Aí se você ficar meio tonto, eu ia dormir. Você teve experiência com outras drogas, né? É a mesma coisa, a pessoa que é viciada em cocaína, que nem eu fui, 5 anos. Eu queria cocaína. Todo dia eu tinha cocaína. Maconha também, todo dia eu tinha maconha. É a mesma coisa, o remédio, eu tenho que ter o remédio todo dia. Antônio chegou a tomar 10 comprimidos num dia. Chegou num ponto que eu vi que a minha mente é aberta, a mente de todo mundo é aberta. A minha mente começou a se fechar. A minha mente ficou preguiçosa. Assim, vamos dizer, preguiçosa, porque ela ficou lenta. Até para ler tarde na TV. Você costuma vender muito desses aqui por dia? Bastante. É que eu estou lutando para sair desse vício. Ah, tá. Então, porque ele causa, né? Ele causa dependência e medicação. 10 em um dia. Nossa. O calmante que o Antônio toma é o mais vendido e o mais barato. Que eu acho que serve também como um alerta. Que, olha, prescrever remédio sem necessidade, esse tipo de remédio, pode levar à dependência. É uma luta diária contra isso, porque além do uso de álcool, cocaína e crack, eu também era fármaco. Fármaco? Fármaco dependente. Consumia remédios medicamentos? Junto com álcool, junto com outras drogas. Eu posso fazer uma perguntinha só antes do encerramento? Uma curiosidade aqui também relacionada com o nosso trabalho. Tem alguém que já fez uso de medicamentos lícitos ou ilícitos, por exemplo, tarja preta? Ah, sim. Duque começou com xarope. Uma dose excessiva dessa substância, ele causava uma sensação muito forte, parecida com ácido, com LSD. Marcelo com comprimido para emagrecer. Que são os famosos rebits, né? Misturado com álcool. Dá uma sensação parecido com a cocaína, entendeu? Te deixa elétrico, sem sono. Rodrigo misturava remédios já com 12 anos. Era moda, né, entre o grupo ali sair, adquirir essas medicações muito facilmente em qualquer farmácia e misturando com o álcool para ficar na brisa, para ficar no barato. Por que é que os seres humanos usam drogas desde sempre? Boa pergunta, né? Eu acho que é para sair da realidade. A realidade é opressora, né? E você ter um passe de mágica, sair dessa realidade opressora... E ela está ficando cada dia mais Cada dia mais. Você tem um prazer enorme que a droga dá. Porque a droga dá prazer. Isso que nós temos que ensinar para as crianças. Sabe? Essa coisa de dizer para a criança, droga mata. Não se deve falar assim. Porque aí o menino fuma um baseado e não sente nada. Ao contrário, fica feliz, passa horas na calma, na tranquilidade. E você diz para ele que droga mata e ele fala, não, estava mentindo. Mas o que deveria ser feito? Porque não há uma hipocrisia toda, uma quase cegueira com relação à proibição de drogas, quando se tem, quando é livre, quando é liberado, por exemplo, o consumo de álcool. E o que mata mais no Brasil mesmo? Não é consumo de cachaça? O que eu acho é o seguinte, que você comparar uma droga com outra é sempre complicado, né? Uma coisa é maconha, outra coisa é o álcool, cocaína é muito diferente, heroína então nem se fala. Mas o que acontece com essa coisa da repressão? Veja o exemplo do crack no Brasil. O crack começou nas cidades grandes americanas. Nova York foi o epicentro da epidemia de crack nos Estados Unidos. Anos antes do crack chegar aqui. Então, pelo menos 10 anos antes. Como existe uma repressão contra as drogas, nós não fizemos absolutamente nada para educar a criançada a respeito do uso do crack. Nós fizemos nada para prevenção ao uso do crack. Qual a conclusão hoje? Qual a consequência dessa irresponsabilidade? Você não encontra uma cidade no Brasil hoje que não esteja cheia de craqueiros. Using illegal drugs is against the law. And if you risk doing drugs, you risk everything.
when you're caught, you will be punished. Some think there won't be room for them in jail. We'll make room. The rules have changed. Every war has to have a spy. And in the war on drugs, I was that spy. For the undercover agent is the spy. I did that for 14 years. My job then becomes to do whatever is necessary to become your best friend, your closest confidant, so that I can betray you and send you to jail. In 1968, Richard Nixon declared war on drugs. And the reason he did it had very little to do with drugs. It had mostly to do with the fact that he was running for the presidency and he wanted some extra votes. A guerra às drogas, essa expressão foi usada para esconder interesses geopolíticos, geoestratégicos e geoeconômicos. E essa guerra às drogas era entendida pelo Nixon como uma urgência dos americanos. Que os Estados Unidos deveriam declarar guerra a essas substâncias que, segundo ele, estavam contaminando os Estados Unidos. Ele prometia à população norte-americana que combateria internamente. And they sent us out on the streets to arrest drug dealers. Because there weren't many drug dealers out there, they targeted people like me on small friendship groups of young people, people in college or in high school or in between. I'd stay in this group until I got every person in the group. Nearly 1,000 young people went to jail as a direct result of what I did out there as one undercover agent. Something I'm certainly not proud of today. Sou dependente de droga, mas prenderam eu e a minha mulher por tráfico. A gente aguardou o julgamento na cadeia, como manda a lei, 1 ano e meio. Nossa filha parou de estudar para sustentar o irmão. Eu fui condenado. E a minha mulher pegou tuberculose na cadeia. E morreu. Because of the war on drugs, we spend so much of our police staff time and our police budget chasing around these nonviolent drug offenders that we just don't have time anymore to protect citizens from violent crimes. A questão das drogas virou uma questão de equilíbrio mundial. Por quê? Porque abre portas para intervenções mascaradas de cooperação. Quando eu fui secretário nacional antidrogas, por exemplo, na embaixada norte-americana, e eu descobri isso, existem as pessoas que trabalham, que vêm dos Estados Unidos, sim, mas quantos estavam como funcionários da embaixada, burocratas, e eram da CIA, da DEA? Eu encontrei, por exemplo, e por acaso no aeroporto, porque eles vieram falar comigo, eu era o secretário nacional, no aeroporto de Manaus. Eles se apresentaram, nós somos do DEA e tal. A partir daí eu estarei em um procedimento para saber o que eles estavam fazendo lá em Manaus e com que autorização. Percebe? Dá para perceber essa intromissão? Agora, quando se fez isso, a Comissão de Relações Exteriores, não me lembro agora se da Câmara ou do Senado, cada um tem as duas, mas bom, do Parlamento, instaurou imediatamente um procedimento verificatório, se marcou uma audiência onde eu seria ouvido. Estou esperando até hoje, tá? E ninguém foi ouvido. Isso se perdeu, não há interesse, há todo um jogo. There is clear proof in our country of a racial discrimination in laws that apply to criminalizing the use of narcotics. Let's skip over marijuana for change and just go to cocaine. The penalty for 1 ounce of possession of crack cocaine, ordinarily used by low-income people, including African Americans, is equal to the penalty for 100 ounces of white powdered cocaine that's used by rich white Americans. So that's a 100-to-1 ratio. Só que é burro que não muda de opinião diante de fatos novos, né? Eu não tinha consciência
da gravidade e do que significava essa questão naquela época, como tem hoje. Às vezes me perguntam, mas por que não fez quando era presidente? Porque eu não tinha essa informação, porque eu não estava ligado diretamente ao tema, e porque no Brasil a consciência média na época era de que isso se resolvia muito mais com a ação policial. Mesmo assim, nada funcionou. Eu não vi tudo isso. Errei. There are a lot of things I would have done differently. I think my opposition to needle exchange and medical marijuana when I was president both were wrong. When I was president, we had problems with drug production and distribution and consumption that we presently face. The enormous waste of money, despite billions of dollars being spent, have not paid rich dividends. They've been largely ineffective. Há 60 anos era 22, 32. Arma. É. Aí veio, há 40 anos já começou oitão, pistola, 12 de cano cerrado. Aí depois veio fuzil, metralhadora, HK, AK-47 e assim... Ou seja, para você faz uma ligação direta entre o tipo de arma, a entrada da arma e a mudança do tráfico. É isso aí. Cada Então, vez que mudava de um tipo de arma para o outro, era outro traficante, era outra pessoa, era outros... Isso aumentava também a capacidade de venda e tal ou não? Aumentava mais a criminalidade. A criminalidade, né? A matança. Mais a matança. Nós temos hoje aproximadamente mais de 150 mil armas aqui. De armas realmente de guerra que são apreendidas aqui no Rio de Janeiro. Esse é um armamento encontrado na mão de traficantes. Esse tem fabricação suíça. Tá? Esse é global. Esse é o AK-47. Nasceu na Rússia. Nasceu na Rússia, mas espalhou para o Delta do Rio Congo, na África. aqui. Uma arma é produzida, por exemplo, aqui na Áustria. Quando se fala na América Latina de drogas, se pensa em violência. Se pensa em traficantes. A droga em si não tem nada a ver com a violência, nem a atividade. A atividade de venda é violenta porque é proibida. A guerra é violenta. A opção pelo modelo bélico pressupõe a violência. O objetivo da guerra é aniquilar o adversário, né? Só isso, nada menos do que isso. Olha lá, gente! Uma vez que é proibido, só se ocupa pela lei, né? Só cuida disso quem está fora da lei. E quem se beneficia e cresce com isso é quem está fora da lei. Então, é uma lei que beneficia o bandido, é uma lei feita para aumentar o poder criminal. E o traficante vira uma espécie de demônio, porque o sujeito pode ser um delinquente e praticar muitos crimes, como assassinatos, roubos, etc., mas ele é identificado com aquele que parece ser o pior de todos, que seria a prática do tráfico. Considerado um dos maiores narcotraficantes. Se a gente olhar todos os que estão encarcerados e olhar o Rio de Janeiro, a gente vai ver que, na verdade, ela não tem nenhum efeito sobre a segurança pública. O que a gente chama de populismo criminológico é exatamente um discurso que ele vai sendo repetido e que não informa, mas ele produz o que a gente chama de um senso comum criminológico. Eu vou na Zona Sul, na minha academia de ginástica, e vou ouvir as pessoas dizendo: mataram 10, puxa, menos 10 traficantes, porque traficante tem que morrer. A matança que nós estamos assistindo aqui no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, quer dizer, de agora mesmo, dia atrás, morreram 8, 10, e morrem 8, 10 por dia, e as pessoas não é bandido, não é bandida, mas estava lá. Apesar dessa ideia de que a lei se aplica de forma igualitária para todas as pessoas, a lei não é aplicada de forma igualitária. Ou seja, a própria operatividade do sistema penal ao aplicar uma lei abstrata, essa operatividade ela vai necessariamente ter algum tipo de seleção. O cárcere está cheio de pessoas pobres, oriundas dos guetos, das favelas. 90% dos presos hoje são presos de baixa instrução, que ganham um salário mínimo, que ganhavam, que estavam desempregados, e a maioria deles negros e mulatos, né? Então essa já é uma característica.
Aqui é a ala do seguro. Depois a gente vai lá no Comando Vermelho, que hoje é a visita do comando. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Legal. Em 1998, 60% da população carcerária no estado do Rio de Janeiro estava presa no tráfico. Aqui você tem o número de presos por cela, 52, 73. Então o tráfico é o carro-chefe e hoje nós temos também o porte de arma e o roubo, os que realmente representam, né, o volume de encarceramento. Então esse é um processo seletivo. Quais os delitos que vão encarcerar? Tá enchendo de novo, né? Hoje o alvo dos processos de criminalização são as pontas dos negócios ilícitos. Então, quando se quer combater a contrafação, pirataria, né, o alvo é o camelô. Quando se fala em negócio do tráfico de drogas, nós vamos ver que quem está sendo criminalizado por esse negócio é o varejista, aquele que está na ponta. Hoje, esse é um sistema que ele atua somente punindo aqueles menores, aqueles, como se fala, o enxugar gelo. São os pequenos que são facilmente substituíveis. Isso representa, para o negócio das drogas, algo muito irrisório. É como nós tentássemos pesquisar o dinheiro que circula na bebida alcoólica e no cigarro e fôssemos concentrar nossa atenção para o seu Manuel, o dono do botequim. O dono do botequim, ele até ganha algum dinheiro com cigarro e com bebida, mas o forte da economia do cigarro e da bebida não está no botequim. Então, com as drogas acontece o mesmo fenômeno, só que é um mercado ilícito. O que mostra que por trás dessa questão das drogas existe também um processo de criminalização da pobreza. E, por exemplo, esse modelo de UPP, como é que ninguém pensou nisso antes? Ou será que não pensou? Ou será que não já foi feito? Não? O ovo de Colombo? O que eram os GEPAI? Vocês vão falar no GEPAI? O que eram os PPCs? Era a mesma coisa. Você vê que há um modelo de vir empurrando para a periferia. E você acha que isso é coincidência? Ou isso não é deliberado? Claro que é deliberado, mas ninguém tem coragem de falar isso. E a pergunta é a seguinte, para onde é que esse pessoal está indo? Sumiu? Isso é uma cidade sitiada, mas as pessoas acreditam que isso é uma coisa muito boa. Resolveram transformar a Zona Sul do Rio de Janeiro em uma Mônaco. E o resto é resto. Pode dar certo? Eu não sei se os jornalistas são ingênuos ou se participam do... Porque ninguém diz nada. Você vai ver um massacre de informação, né, na televisão, no rádio, onde você ligar, toda hora tem uma coisa maravilhosa. Aí pega um garotinho lá no morro fazendo assim para o policial. Os donos dos veículos de comunicação do Rio de Janeiro moram na Zona Sul, na Barra. Os grandes apresentadores, os colunistas, os produtores, os midiáticos de uma maneira geral, na Zona Sul, então, é um oba-oba danado, porque isso é farinha pouca, minha opinião primeiro. É crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. E de que crime estamos falando? Mas aí vem uma argumentação direta que é a relação das drogas com o crime. Me diga qual é a pesquisa acadêmica séria, porque, sinceramente, de palpite... Qual é a pesquisa acadêmica séria que prova um relacionamento entre o uso de uma droga ilícita e a prática de um certo crime? Da maneira, não. Se fumar maconha 5 vezes, comete um furto. Qual é a pesquisa, por favor? 10 vezes de cocaína é uma agressão. E eu te responderia o seguinte. Estatisticamente, você pode relacionar muito álcool e brigas de bar em finais de semana. Isso é uma realidade. O que você me falou aí é uma ficção, eu vejo direitinho. Existe uma decisão política hoje de atacar essa criminalidade da periferia, né, dos guetos, dos estratos sociais mais vulneráveis, porque o encarceramento é uma decisão política. Essa imensa fantasia que existe em torno de crimes e de penas, que faz com que as pessoas insistam num remédio que já se mostrou fracassado. Seria o mesmo que você tratar uma doença com um remédio que você deu para milhões de pessoas durante anos e todas as pessoas morreram dessa doença e você dá doses mais altas desse mesmo remédio. Toda vez que o governo falha, o governo
diaboliza alguma coisa e põe a culpa naquela coisa. O Estado falha miseravelmente em conceder à população qualidade de vida. Jovem criado aqui sem nenhuma perspectiva de vida, e aí o Estado fala, tá vendo? O crime tá aqui, é o tráfico, não sou eu que sou incompetente. And the whole point I make with this issue, if you can't control drug use in a maximum security prison, how could you control drugs in a free society? Muitas pessoas estão abdicando do desejo da liberdade. Há propostas que vêm sendo crescentemente aceitas de troca da liberdade por segurança. Quando uma sociedade aceita trocar a liberdade por segurança, ela está aceitando trocar a democracia pelo totalitarismo. A liberdade é algo insubstituível, a liberdade é da essência da democracia. A gente não quer viver numa sociedade liberal, numa sociedade de liberdades individuais. Caramba, como é que você quer conjugar isso com uma lei que autoriza o Estado a entrar na sua casa e ver o que você guarda no armário? É fantástico, porque a droga permite uma intervenção. Se aqui tiver droga nesse momento, a polícia pode entrar para aquela porta, quebrar, chegar aqui e nos revistar todos. E já legitima tudo. Olha que coisa fantástica. Então, essa ideia das coisas ilícitas é um caminho para o poder punitivo chegar ao corpo do sujeito criminalizado mais rapidamente. Existiu na Inquisição. O visitador do Grão-Pará, no século XVIII aqui, ele descobria lá pinhões que iam ser jogados, uma coisa e tal. Aquilo ali era um elemento que... Existe aquele famoso poema que existem várias variações do nazismo, que diz, bom, primeiro vieram para os socialistas, mas eu não era socialista, então não falei nada. Depois vieram para os sindicalistas, eu não era sindicalista, não falei nada. Depois vieram para os judeus, eu não era judeu, não falei nada. Depois vieram por mim, atrás de mim, e aí não tinha mais ninguém para falar por mim. Isso é mais ou menos o que acontece também quando existe essa invasão dos direitos individuais. Primeiro eles vêm por grupos que não são muito populares, eles vêm para os maconheiros. Eu não fumo maconha, não vou falar nada. Depois eles vêm atrás dos alcoólatras, eu não abuso do álcool, não vou falar nada. Depois eles vêm atrás dos fumantes, eu não fumo, não falo nada. Quando vierem atrás de mim, quando vierem atrás de você, não vai ter mais ninguém para falar nada por você. Em 2002, eu percebi algo estranho no meu corpo. Aqui nessa região do pescoço, começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, assim, em questão de 2 meses, já era uma coisa saliente, bem relevante. Eu cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço. E ele falou, Alexandre, isso é muito grave, tu vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Tiraram uma parte desse material, desse nódulo, para análise, para ver que tipo de problema seria. E foi quando o médico deu a triste informação de que aquilo era um tumor maligno. Esse foi o médico que fez a minha cirurgia, que solicitou encaminhar Alexandre Tomás, 33 anos, portador de neoplasma maligno, provável linfoma. E eu, na verdade, eu não tinha plano de saúde, fui para a fila do SUS lá, consegui uma medicação, tal, uma coisa assim, e comecei o propriamente dito tratamento de quimioterapia. Diante dessa notícia, eu senti que meu mundo tinha caído, assim, eu me senti fraco e tu já começa a contabilizar quanto tempo de vida tu pode ter. Foi prescrito 8 sessões, com intervalos de 20 dias, só que na sexta meu organismo já não aguentava mais. No momento que ela botava a agulha, eu já tinha uns baldes para vomitar e era um enjoo, era uma coisa terrível. E em determinado momento o médico, ele comentou que ele não poderia me receitar, mas ele comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, provavelmente os médicos recomendariam o uso da cannabis. E eu comecei a pesquisar, a ver como é que era, relatos de outros pacientes, e até tomei a iniciativa de importar, comprar umas sementinhas da Holanda no site, e comecei a incluir na minha horta, minhas ervas medicinais, eu comecei a plantar também. Nessa horta aqui, de 10 canteiros, era esse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui eu tinha, então, em torno de 10 pés, mais ou menos,
que como o nosso clima aqui no sul, ela é uma colheita por ano, então no verão eu tinha que cultivar aquilo que eu ia precisar para o ano todo. O enjoo da quimioterapia era tão forte que realmente tu ficava, naquela semana tu ficava para baixo. Eu acabei até indo procurar tratamento psiquiátrico. Nesse tratamento psiquiátrico, o médico me dava Tanquinal e no fim eu comecei a ficar pior ainda. E eu acabei trocando, em vez de comprar esses remédios de laboratório, foi na mesma época que eu comecei a colher as primeiras flores da cannabis e automaticamente foi substituir. Troquei o químico pelo natural. Aí quando eu comecei a radioterapia, então foram ao todo 25 sessões, eles fizeram uma máscara de chumbo e dava radiação só nessa região onde tinha esse tumor. Além de perder o gosto de se alimentar, de sentir o sabor dos alimentos, tu perde totalmente o apetite, tu fica desinteressado em comer. Tu sabe que aquilo virou uma obrigação, porque tu não sente gosto. Então, nesse período, a cannabis sempre me acompanhou, me ajudou bastante. Causou um bem-estar, me deu até uma sensação de prolongamento de vida que eu acabei incorporando. Assim como eu tenho outros chás que eu tomo, melissa, erva cidreira, eu também tinha cannabis. Na Holanda, resolveram, por exemplo, quebrar o elo que ligaria, através do traficante, uma droga a outra. O mesmo traficante que vende a maconha vai vender o ópio, vai vender a cocaína. E isso pode induzir também o consumidor a passar de uma droga a outra. Então, de que maneira se resolve a questão? Foram abertos os chamados coffee shops, onde a pessoa pode chegar lá e ter acesso à maconha. You're not allowed to advertise about cannabis. You're not allowed to sell any hard drugs. No disturbing of the neighborhood. You're not allowed to sell cannabis to people under 18 years old. One is you're allowed to have only 500 grams in stock as a coffee shop and don't sell more than 5 grams a day. The good thing about business in soft drugs, in cannabis, with a coffee shop, that in 90 or 95% of the time it's without any violence. I've been curious to what happens in a coffee shop, and it's easy to get it once. So you do it once and then think, wow, I don't like it, so then it's over. You don't have to go in all strange ways to get it. And what have been the consequences regarding the users? Well, people might think that it would have led to a sharp increase in cannabis use because de facto in practice it's free available cannabis. But you will see, if you look at the statistics, that the consumption is quite comparable with surrounding countries. And it's even lower than a country like France and the UK, which still have a rather strict policy. Dez anos depois, o que é que nós vemos? Os nossos jovens consomem menos drogas ilícitas.
No Brasil, a redução de danos, ela começa pela Bahia, basicamente, a troca de seringa, que no início a redução de danos era restrito à troca de seringa, nos anos de 95. Quando esse trabalho começou a acontecer aqui, foi assim de maneira avassaladora a quantidade de usuários que vinham nos procurar com problemas de DSTs, com problemas de tuberculose, com problemas de uso abusivo da substância. O redutor de danos ele é como um agente de saúde, só que ele tem um enfoque específico no uso das substâncias psicoativas. Eles desenvolvem nas atividades de abordagem, orientação em saúde. É uma formação mais que toda uma educação popular, em onde é um intercâmbio que eles têm com os usuários. É uma questão de aprendizado mútuo. Geralmente a gente quando vai para campo, a gente leva um preservativo, né, para ele já ficar sabendo que a gente está querendo cuidar deles, está com a proteção na mão para que eles peguem e use, utilize. Aí a gente tem que usar a gíria, né, eu já mapeei e tal, aí eu digo, e aí brother, tudo bem, bom dia, e aí, como é que está a sua saúde? Você conhece as DST? A gente mostra também algo seriado sobre DST AIDS. Né, damos informações sobre o uso abusivo do álcool, do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína. São essas informações da maneira correta de se usar preservativo, entendeu? São subsídios também da Aliança de Redução de Danos e outros parceiros da Aliança de Redução de Danos, que a gente aí, através de uma solicitação de um usuário que esteja com seríssimos problemas no uso da substância, a gente encaminha para o ambulatório. A pessoa procura o serviço, ou usuário familiar, ele é recebido no serviço, é feita uma primeira entrevista com o psicólogo, e aí o psicólogo vai fazer o que a gente chama de um projeto terapêutico. Ele vai ver que tipo de necessidade esse caso que ele está tomando vai ter. Em 2009, a Aliança de Redução de Danos ampliou suas ações com o projeto Capacitação de Jovens Multiplicadores das Ações de Redução de Danos em Áreas Críticas de Salvador. Esse projeto ele é realizado mediante um financiamento concedido pelo CNPq. E esse projeto ele é um projeto extremamente gratificante, porque nós fizemos uma proposta que foi acatada pelo CNPq de trabalhar com alunos que têm problemas com o uso de drogas nas escolas e alunos egressos das escolas, ou seja, alunos que foram expulsos da escola devido a envolvimento com o uso de drogas ou devido a envolvimento com o tráfico. Uma das coisas que nós julgávamos que seria muito importante é a ideia de que a comunidade acolhesse os jovens multiplicadores. Dentro do curso a gente abordou tanto temas como drogas e seus efeitos, como doenças sexualmente transmissíveis, a questão da estigmatização do usuário de drogas, o enfrentamento desse estigma, como a gente também usou técnicas da arte-educação. Então a gente teve também oficinas de música, de teatro. A ideia da peça foi a gente transmitir para o público o que a gente aprendeu. Nós passamos por um momento de capacitação prática, onde esses jovens pegaram o conhecimento adquirido e passaram a planejar ações de redução de danos em suas comunidades. Então a gente identificou os profissionais de educação como o agente que teria uma intervenção mais eficaz para tanto evitar a evasão escolar, como promover o regresso desses alunos para a escola. Nós resolvemos privilegiar uma capacitação desses professores, um grande movimento entre esses professores, e concluímos o projeto com a realização de um seminário com muitos técnicos da Secretaria de Educação do Estado, muitos diretores de escola, e foi muito bom enquanto sensibilização. E como fruto desse projeto, hoje nós estamos em negociação, a Faculdade de Medicina, através da Aliança de Redução de Danos e a Secretaria de Educação do Estado, de um projeto para implementar uma política de atenção ao uso de droga em toda a rede escolar do Estado da Bahia.
pessoas achavam que deveriam proibir as drogas. E o grupo de jovens multiplicadores da redução de danos falava como usar corretamente. Se uma pessoa usa 10 pedras de crack e passa a usar 7, até 9, para a gente isso já é resultado. Se ela consegue sair do crack e usar maconha, para a gente já é resultado também. Né? Se ela consegue aderir a um serviço de saúde e se cuidar melhor, para a gente já é resultado. A redução de danos, esse trabalho feito nas ruas com as pessoas que usam drogas, teve um papel extremamente importante. Através da abordagem em campo é que se fortalece o vínculo. E o vínculo é o substancial de nosso trabalho. Alguns usuários que já se passaram pela minha mão, por mão de outros redutores, já conseguiu se libertar. Ele muda o comportamento, ele se disciplina, ele muda a história de uso e de problema de saúde social dele. Passa a ser um cidadão comum como outro qualquer. Na medida em que a sociedade se vai educando para ter um olhar diferente, um olhar mais humanizado, a gente consegue. I was WHO, World Health Organization, Director General in Geneva. When you have a substance, tobacco, that has been campaigned for, advertised for, to make profit and to sell around the world with high income to those who sold it, it had over the decades of the last century become glamorous. It was something self-evident in every film. Every hero and heroine in every film were using smoking as part of the lifestyle. So it had entered into the minds of generations. Let's take a Winston break. That's it! Winston's got that built-up blend. Yeah, Fred. Why shouldn't we make tobacco illegal? Point and final, you know, just make it illegal as a product. And we came to the conclusion this would not be workable, it would not be wise, so that the product becomes a product that is not everywhere. So it was illegalizing the use of it in many circumstances, not making the product itself illegal. Tobacco should not be glamorized, subsidized, or advertised. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: para que então que serve a política criminal de drogas? We have more violence now than we had 40 years ago. What was going on in Rio 40 years ago? It wasn't like this. This is all a result of drug prohibition. It is not a result of drug pharmacology. Acho que estamos num paradoxo. Estamos lutando contra um crime e, no fundo, acho que o que estamos fazendo é potenciando um crime. O dano provocado pela política de drogas é um dano que somente poderá ser avaliado pela história, porque é um dano incalculável. A linha que separa o usuário do dependente é uma coisa muito difícil de você tratar, entendeu? De você traçar essa linha que separa. Então a liberação vai ser prejudicial em certo ponto para aqueles usuários e potenciais que podem desenvolver a doença, né? A dependência química. Eu acho, presidente, que o nosso país não está preparado para uma legalização. Eu acho que o nosso país precisa muito de educação, de amadurecimento social, cultural. Toda a propaganda antidroga da minha época era baseada no fato de que a droga destruía o ser humano. No momento em que você prova a droga, você diz que maravilha, que sensação fantástica. E aí, o jovem questiona todo o discurso que ele ouviu até então. Então, nesse momento, fica claro
que há uma hipocrisia generalizada na campanha antidrogas, normalmente feita por pessoa que nunca experimentou a droga. Então, essas pessoas vêm com esse discurso moralista, conservador, e acham que vão impressionar muita gente, não vão. O que você tem que dizer é o que é. O problema da droga é que a droga cria uma armadilha. E a armadilha é a seguinte, você usa, dá um prazer enorme. E esse prazer dura muito tempo, na primeira vez. Você usa o seguinte, o prazer vai ser menor. Toda droga psicoativa, toda droga que age no sistema nervoso central e dando sensação de prazer, provoca tolerância. O que quer dizer que a segunda vez o efeito é menor, na terceira menor, na quarta menor. É só lembrar da primeira latinha de cerveja que a gente tomou com 15 anos escondido. Se ficar bêbado com uma latinha de cerveja. Aos 40 anos a gente toma um engradado e não sente nada. Né? E a armadilha da droga é justamente essa. Você tem um prazer grande e aí você passa o resto da vida procurando aquele prazer que você não vai ter mais. O prazer vai ficando cada vez menor, menor, menor. Por isso é que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Não é verdade? O grande perigo da droga é que ela mata a coisa mais importante que você vai precisar na vida. É o teu poder de decidir. A única coisa que você tem na sua vida é o seu poder de decisão. Você quer isso ou você quer aquilo? Então, seja aberto, seja honesto. Diga isso, realmente a droga é fantástica, você vai gostar, mas cuidado, hein? Porque você não vai poder decidir mais nada, basta isso, basta isso. Who are the addicts? Our children. I mean, people we love, people we would like really to bring back in the normal life. To understand her story, you need to go back to when she was 13 years old. She went on a trip with one of her friends' family out to California. She was brutally raped. She's trying to self-medicate from her disorders. She unfortunately met a boy in her senior year who talked her into, this will make you feel better. Gave her heroin. And in March of 2008, for 3 hours, he knew that she was overdosing. He knew he could have done something. He had every opportunity to save her life, and he didn't. It's hard to say. I don't know what's in his mind. Finally called some of his friends. I was woken up to the police knocking on the door with the ambulance, saying that there's a woman in trouble here, let us in. I opened the door, we ran downstairs, and that's where we found our daughter. My daughter died of a heroin overdose at 19. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot